Fala comigo, tudo bem? Aqui é Nelson França e hoje eu vou fazer um vídeo diferente. Normalmente você está acostumado a me ver falando sobre direito, ou sobre licitações, ou sobre concurso público. Enfim, hoje eu vou falar sobre o nosso cérebro e como ele funciona e por que ele pode te causar tanto sofrimento, pode te impedir de alcançar teus objetivos, ou como ele pode ser uma alavanca, uma mola propulsora para alcançar e realizar seus sonhos. Eu vou dar uma explicação bem simples, mas baseada na ciência, tá? Aprendi isso com um cara chamado José Roberto Marques, o dono do IBC, o Instituto Brasileiro de Coaching, e ele deu essa explicação bem simplificada e fez todo sentido para mim. E eu acredito que vai fazer todo sentido para você também. O cérebro, as pessoas dizem por aí que o cérebro se divide em dois hemisférios, o direito e o esquerdo. Isso é balela, tá? O cérebro é mais completo e mais complexo que isso. Tem o lóbulo frontal, tem a amígdala, ele se divide em várias outras fases. Mas, de fato, a grosso modo, quando você olha ele de cima, parecem ter duas metades. O direito e o esquerdo. O racional e o emocional. Eu não vou entrar aqui nesse detalhe. Eu vou dizer apenas o seguinte. Existem duas formas de se pensar. Preste atenção e anota isso. Nós pensamos, nós raciocinamos de dois jeitos. E o ponto de vista que eu quero te dar aqui é o seguinte: existe a parte do cérebro que ela funciona comparando e julgando. É a parte mais racional, é a parte da sobrevivência. Quando lá no passado, fulano entrava numa caverna e não voltava mais, os nossos ancestrais comparavam e julgavam. Opa, isso aí deve ser perigoso, porque fulano entrou e não saiu. Essa comparação e esse julgamento vem de uma parte específica do cérebro, falando assim de forma bem simplificada, né? E tá tudo bem, só que é essa parte de comparação e julgamento que causa sofrimento. Quando você olha para a vida de fulano no Facebook e a vida de fulano é maravilhosa, porque as pessoas só publicam o que é maravilhoso na internet, né? E você olha para a cicrana que está em Paris e a vida dela é maravilhosa e você pensa, cara, você compara e julga. Compara a vida dela em Paris, compara a vida dele em Nova York e compara a sua vida na Praia Grande. Ou quando você vê aquela publicação de fulana com o seu marido na praia, barriga tanquinho, você compara com o seu marido com aquela barriga de tonel, né? O marido dela é bem bronzeado, parece que estava na capa da Men's Health, e o teu marido é pálido, feito uma lesma, parece que estava na capa da Globo Rural. Essa comparação e julgamento, né? Você compara com a vida da pessoa e julga o seu marido, no meu exemplo, da sua esposa, no meu exemplo. Essa comparação gera sofrimento. Essa forma de pensar, comparando e julgando, gera sempre sofrimento. Não na outra pessoa, mas sim em você. Você sempre está em busca daquilo que não tem. Nosso cérebro, melhor dizendo, sempre está em busca daquilo que falta. E isso gera angústia por se perder alguma coisa, isso gera ansiedade, isso gera sofrimento, no geral. A boa notícia é que existe uma outra forma do nosso cérebro pensar. Existe uma outra forma que é baseada não na comparação e no julgamento, mas sim baseada na compaixão e no amor. E um exemplo máximo dessa forma de pensar é o próprio Jesus Cristo, né? Que quando você vai olhar a forma como ele narra os fatos na Bíblia, a forma como ele explica, como ele ensina, é sempre baseado no amor e na compaixão. Tem uma história em que Pedro corta com uma espada a orelha de um soldado, e Pedro, para quem não conhece a Bíblia, era um apóstolo bem temperamental, bem explosivo, e aí Jesus pega a orelha dele, do soldado, e enquanto cola a orelha, ele vai dizendo assim: Pedro, é mais ou menos assim, Pedro, você não sabe que quem leva a vida pela espada perderá a vida pela espada? E é engraçado isso, porque normalmente as pessoas criticariam, né? Julgariam. Ei, não faça isso está errado, blá, 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 blá. É assim que a gente faz com nossos filhos. Ei, não faça isso está errado. A gente vai lá e julga. A gente vai lá e julga. Quando, na verdade, a gente tem a capacidade de, ao invés de comparar e julgar, usar a compaixão e o amor para ensinar. É o que eu tenho tentado fazer, mas eu estou longe de ser o Jesus Cristo. Mas é o que eu tenho conscientemente tentado fazer com os meus filhos, né? Amor e compaixão
para educá-los, ao invés de julgamento e comparação. Afastar o julgamento e a comparação é um negócio difícil, tá? Bem difícil. Mas sabendo agora que eu tenho essa outra parte de amor e julgamento, fica mais simples, fica mais consciente usar essa metade. E onde é que eu quero chegar com isso? Às vezes as pessoas me perguntam ou escrevem inbox no meu Instagram ou seja onde for. Dizem assim, poxa Nelson, muito obrigado. Você é um ser humano diferenciado porque está ensinando essas coisas gratuitamente no Facebook. Essas coisas que eu falo, licitação, por exemplo. E outros dizem assim, Nelson, onde é que você quer chegar com isso? Por que você está fazendo isso de graça, pelo próximo, gerando concorrentes e tudo mais? E essa é a forma que o ser humano pensa, comparando e julgando. O que eu tento sempre fazer é amor e compaixão, percebe? Tem uma frase que o meu mentor diz que é quando a maré sobe, todos os barcos sobem. E eu acredito cada vez mais nisso. Eu comecei a repetir isso e depois comecei a acreditar nisso e agora eu acredito cada vez mais nisso. Quanto mais eu ajudo o outro a entender a ele mesmo, a se potencializar, a se preparar, a alcançar os objetivos, mais eu uso essa minha capacidade de amor e compaixão e fico presente, consciente para essa outra capacidade que eu preciso não evitar, mas moderar, que é o de comparação e julgamento. É isso. Então eu termino esse vídeo fazendo uma pergunta, né? Como é que anda? Se você tem filhos, você pode aplicar isso para os seus filhos. Se você é casado, para o seu consorte, ou talvez para o seu sem tanta sorte assim. Como é que você pode fazer para se relacionar melhor com as pessoas, sem comparação e julgamento, mas sim com amor e compaixão? Esse é o grande desafio que eu tenho vivido atualmente e convido você a refletir sobre isso. Fico por aqui, beijo no coração, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.